a temperatura vai se portar no dia de hoje? Agora vamos à informação. Vamos dar início na cidade portuária de Nacala, onde o tribunal veio a ordenar a soltura de funcionários do Conselho Municipal que encontravam-se detidos. Os funcionários do Conselho Municipal da cidade de Nacala Porto, na província de Nampula, que haviam sido detidos na semana passada quando tentavam realizar uma marcha em repúdio ao atraso no pagamento de salários, foram libertados por ordem do Tribunal Judicial de Nacala. O que nós queremos é ele implementar o TIU. E outros direitos que eles não querem nos dar, tem que nos dar. Ele, como todos nós vamos beneficiar a partir dele. Esses direitos, a partir dele, tem que se beneficiar. Ele tem direito de nos pôr no staff, para nós recebermos como outros municípios recebem, como outros colegas recebem. Se ele sempre diz não chega, quando é que vai chegar? Outro assunto. Para aqueles aposentados, aliás, aqueles que aguardam a aposentação, que completaram anos, o dinheiro dele não foram mandados às finanças. Quando nós fomos para lá, procuramos saber, mandaram-nos uma carta dizer trazer os descontos se realmente mandavam lá. Chegamos nos recursos humanos, fomos confirmar que os nossos descontos não são mandados às finanças. Isso aí é o que nos leva nós a reivindicar. Queremos o nosso direito, queremos o nosso TIU, queremos que eles mandem o dinheiro nas finanças para levar os colegas reformados para as finanças. De acordo com informações avançadas por um dos representantes dos trabalhadores, os funcionários estavam detidos desde dia 1 de março, acusados de tentativa de arrombar as portas da instituição, encerrar as oficinas, recursos humanos e da secretaria, concorrentes e cadeados. Colocação de barricadas nas estradas. Um grupo composto por aproximadamente 20 indivíduos, munidos de objetos contundentes, dirigiu-se às oficinas do município, onde ameaçou os funcionários que se encontravam em serviço e tentou arrombar o portão principal e com claros indícios de intenção de invasão e paralisação forçada das atividades. O grupo deslocou-se ao edifício dos recursos humanos, ao gabinete jurídico e à Secretaria-Geral do município, onde igualmente tentou arrombar as portas. Sem sucesso, optou por encerrar as portas das oficinas, dos recursos humanos e da Secretaria, concorrentes e cadeados, colocando ainda barricadas nas entradas, numa ação deliberada de bloqueio institucional e perturbação da ordem pública. Os trabalhadores reivindicavam entre os pontos a implementação da tabela salarial única TIU, a aplicação do sistema de administração financeira do Estado SISTAF, a recolhição de processos relacionados com descontos salariais, envio de contribuições às finanças, gestão ligadas à porcentação. A justiça foi feita e tentaram nos incriminar, mas não foi possível, porque tudo que nós estávamos a fazer dentro da lei foi boa para nós, foi a nosso favor, a verdade foi reposta. Daqui para frente, o que vamos fazer? A luta continua. Esses são nossos direitos, a lei nos permite lutar por eles. Vamos lutar pelos nossos direitos. Se assim a idilidade deixar que continue, não vamos ter outra saída. Entretanto, segundo o tribunal, a decisão de libertar os funcionários foi tomada por falta de provas que sustentassem a prática de qualquer crime. Depois de serem soltos, os funcionários voltaram a apelar o edil de Nacala, que vão continuar a fazer greve até que os seus direitos como funcionários sejam repostos. Ibrahim Antônio nas imagens é diferente a partir da cidade ferroportuária de Nacala. Por outro lado, a comunidade nigeriana residente em Moçambique manifestou preocupação com a recente detenção de cerca de 42 nigerianos na última operação feita na Praça dos Touros, em Maputo. Informação, sempre houve informação, mas para nós não é satisfatória. Então, nós queremos uma informação satisfatória para nós ficar o descanso
sobre o assunto. Então, para nós, até agora, não temos nenhuma informação que nos deixamos confortável. Por isso que estamos aqui. Até agora, até ontem, não houve nada. Talvez vamos ouvir da embaixada se houve alguma novidade sobre o assunto. O contato que estamos a ter é só dar comida. Dar alimentação, mais nada. Não tem comunicação, não tem contato físico. A informação que estamos a ter, não vou falar algo que não tenho, que não sei. Mas não temos caso de ser maltratado onde estão. Silêncio é que nos deixamos o desconforto, né? Nós queremos ouvir algo sobre eles, ou ser pronunciado. Se eles cometeram algo, algum crime, tem que mandar para o tribunal, que é legal, a instituição que trata de assunto. Mas o que nós queremos que nossos maridos sejam soltos. Foram 42 pessoas detidas? Exatamente, 42 pessoas que foram. Todas de nacionalidade nigeriana? Exatamente. Enquanto tinham os documentos que comprovavam a origem da espécie? Sim, sim. Certo. Uma situação que já tem contornos diplomáticos, onde a Nigéria já se pronunciou e exigiu esclarecimentos e provas ou uma acusação formal para estes cidadãos. O governo da Nigéria criticou a detenção de 42 cidadãos nigerianos em Maputo, classificando a ação como um alegado ato de discriminação e exigindo esclarecimentos por parte das autoridades moçambicanas. O caso foi denunciado através de um comunicado da Comissão de Nigerianos da Diáspora, órgãos ligados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, que pede a libertação imediata dos detidos ou a apresentação formal de acusações. Segundo a instituição, os cidadãos nigerianos terão sido detidos durante uma operação policial realizada no mercado de venda de peças sobressalentes na cidade de Maputo, tendo sido alegadamente selecionados entre outros comerciantes presentes no local. A presidente da NIDCOM, Abik Dabiri Erawa, manifestou preocupação com a situação e defendeu que os cidadãos devem ser tratados com dignidade e justiça, independentemente do país onde se encontrem. Abuja sustenta ainda que muitos dos detidos são residentes legais em Moçambique e que, ao momento, não foram formalmente acusados de qualquer crime. De acordo com informações avançadas pela Comissão, alguns dos cidadãos detidos terão sido agredidos durante a operação e necessitam de assistência médica. A operação policial terá sido conduzida por agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal e da Polícia da República de Moçambique, no âmbito de ações destinadas a combater a comercialização de peças de proveniência suspeita em mercados da capital. Entretanto, a alegada seleção exclusiva de cidadãos nigerianos durante a intervenção policial gerou críticas por parte das autoridades de Abuja, que consideram a situação preocupante. O governo nigeriano exige a libertação imediata dos cidadãos detidos ou a apresentação formal de acusações, enquanto aguarda uma posição oficial das autoridades moçambicanas sobre o caso, que poderá ter implicações diplomáticas entre os dois países. Informação avançada pela agência de comunicação alemã DW. Por outro lado, a empresa de madeira SM Service Limitada ultrapassou em mais de 44% a cota de exportação de madeira autorizada para 2025, reacendendo desta feita o debate sobre a fiscalização no setor florestal e a atuação principalmente do Diretor Nacional de Florestas e Fauna Bravia, Imed Falumi. De acordo com dados oficiais, a empresa exportou 4.334,70 metros cúbicos de madeira, quando estava autorizada a exportar apenas 3.000 metros cúbicos.
O excedente é de 1.364,70 metros cúbicos, ou seja, 44,5% acima do limite permitido. Ao abrigo da Lei nº 17/2023, a extração, transporte ou comercialização de produtos florestais em violação das condições de licença pode constituir crime punível com pena de prisão de 1 a 5 anos, além de multas e outras sanções administrativas. Entre essas medidas estão o confisco da madeira, o cancelamento da licença, suspensão das atividades e proibição de obtenção de novas autorizações. A situação levanta também dúvidas sobre o funcionamento dos mecanismos de fiscalização. A Direção Nacional de Florestas e Fauna Bravia, dirigida por Imed Falum, tem o seu papel questionado, visto que é responsável pela gestão das cotas e pela monitorização do seu cumprimento. Outros sim, especialistas lembram que as autorizações devem ser pessoalmente assinadas pelo próprio diretor. A polêmica aumenta porque a SM Service já tinha sido mencionada numa denúncia apresentada à PGR, segundo a qual a empresa terá exportado mais de 450 contentores de madeira a partir do porto de Pemba, sendo que apenas 44 possuíam documentação adequada. Para além das autoridades florestais, o controle das exportações envolve também as alfândegas da autoridade tributária, responsáveis pela verificação da documentação de trânsito e exportação, o que coloca o nome de Stélio Gonçalves, diretor de investigação da AT, em causa. Sob gestão de Imed Falum, o setor florestal tem sido palco de escândalos. Em 2022, o responsável foi acusado de autorizar o aumento das cotas de exploração de madeira na província de Niassa, decisão considerada ilegal por alguns críticos. Na altura, a polêmica acabou por contribuir para sua saída do cargo, mas acabaria por ser resgatado em maio de 2025 pelo ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Mito Albino. Entre 2000 e 2022, o setor florestal também foi marcado por vários episódios polêmicos ligados ao desaparecimento e tentativa de exportação ilegal de carregamentos de madeira no porto de Pemba. Num dos casos mais mediáticos, em janeiro de 2021, o navio de bandeira chinesa terá abandonado o porto transportando cerca de 80 contentores de madeira apreendida. Perante este histórico pouco abonatório, especialistas defendem que as autoridades devem aprofundar as investigações e reforçar os mecanismos de fiscalização no setor. E no domínio marítimo, o governo reforçou o compromisso com a segurança e proteção dos mares. O ministro da Tutela destacou ainda a importância da segurança marítima e também das embarcações para a preservação do meio marítimo. O ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muxanga, recebeu em audiência auditores da Organização Marítima Internacional, agência especializada das Nações Unidas, responsável pela segurança marítima, proteção marítima e preservação do meio marinho. Então, esta auditoria é uma auditoria extremamente importante para o nosso país, porque é um passo importante para que nós possamos melhorar os aspectos de segurança no transporte marítimo e também é um passo importante para a nossa relação com a Organização Marítima Internacional, que começou já em 1979, quando o nosso país juntou-se a esta organização como parte também do sistema das Nações Unidas. Neste momento, o governo iniciou um processo, digamos, de consultas para a adoção da lei do shipping, digamos aqui dentro do nosso país, com o objetivo de que, uma vez terminado o processo da consulta desta lei, ela possa ser adotada, digamos, no governo e, posteriormente, desenvolver-se os regulamentos que vão regulamentar essa lei. Auditores referiram que há 3 áreas diferentes que serão auditadas e que, desde que Moçambique aderiu à Organização Marítima Internacional, haverá vários avanços. As I said at the opening meeting, there are 3 different areas which will be audited, which is the flag state, port state and coastal state responsibilities. So the port has got various responsibilities under coastal state. So those are the areas which we will be looking into as part of the audit. It is coming from the IMO conventions and AAA code, and we follow the audit timetable for that. De 1979 para cá, desde que Moçambique aderiu à Organização Marítima Internacional,
podemos destacar os seguintes avanços. Primeiro, a padronização das matérias de segurança marítima, de certificação dos navios, de certificação da tripulação, porque aderir à Organização Marítima Internacional significa sujeitar-se às convenções padronizadas para todos os Estados-membros. E Moçambique, desde 1979, ficou obrigada a implementar as regras básicas de segurança marítima, dado é que os navios inspecionados, registrados e certificados em Moçambique podem ser assumidos e aceitos em todos os outros Estados-membros da Organização Marítima Internacional. E do mesmo jeito, navios inspecionados, registrados e certificados em todos os outros Estados-membros, porque as questões estão padronizadas internacionalmente, são aceitos, recebidos em Moçambique. A equipe de auditores encontra-se em Moçambique com o objetivo de aferir o nível de implementação das normas adotadas pela IMO e aderidas pelo Estado, tendo como enfoque a regulação das normas de segurança marítima dos navios tripulantes e a proteção de preservação do meio marinho por navios. E no plano internacional, Moçambique reafirma o fortalecimento das suas relações externas. Nesta senda, o presidente da República, Daniel Chapo, também destacou a solidez das relações bilaterais com Portugal no âmbito da tomada de posse do novo presidente português. O presidente da República, Daniel Chapo, reafirmou a solidez das relações bilaterais com Portugal durante o balanço da sua visita a Lisboa, onde participou na investidura do novo presidente português, António José Seguro. A nossa participação neste ato de tomada de posse reveste de extrema importância a avaliar das relações históricas de amizade e cooperação, incluindo solidariedade existente entre os dois povos irmãos, portanto, o povo moçambicano e o povo português. Durante a cerimônia tivemos a oportunidade de apresentar pessoalmente as nossas felicitações em nome do povo moçambicano, a Sua Excelência Presidente António José Seguro, pela sua eleição e investidura, bem como de manifestar a nossa convicção de que o seu mandato contribuirá para o contínuo fortalecimento das relações de cooperação, amizade, solidariedade e fraternidade entre Moçambique e Portugal, em benefício do bem-estar dos respectivos povos, portanto, o povo moçambicano e o povo português. Ainda no decurso das cerimônias oficiais, tivemos a ocasião de trocar impressões sobre o estágio atual das relações de cooperação bilateral entre Moçambique e Portugal. Na ocasião, destacou a importância dos laços históricos, culturais e linguísticos entre os dois países e manifestou interesse em reforçar a cooperação política, econômica e social, incluindo a dinamização dos investimentos e das parcerias empresariais. Este é um sinal inequívoco das relações de amizade e cooperação entre Portugal e Moçambique, que são ótimas as relações. Reafirmamos na ocasião também o interesse de Moçambique em continuar a consolidar e aprofundar relações de amizade e cooperação com Portugal, sublinhando em particular a importância de dinamizar cada vez mais as relações econômicas, sociais, políticas, comerciais e o investimento, sobretudo, e as parcerias empresariais entre os dois países, entre os nossos setores públicos, mas também entre os nossos setores privados, portanto, o setor privado moçambicano e o setor privado português. Por isso, estamos convictos de que o reforço destas parcerias constitui um instrumento fundamental para impulsionar o crescimento econômico e social de Moçambique, promover a criação de oportunidade e contribuir para o desenvolvimento de Moçambique e de Portugal nestes domínios que aqui fizemos referência, o domínio social,
o domínio econômico, o domínio comercial, porque, como sabem, Portugal é um dos maiores investidores em Moçambique, tanto ao nível do setor público como ao nível do setor privado, e nós queremos continuar a estreitar cada vez mais estas relações de amizade e cooperação, daí a nossa presença nesta tomada de posse. O estadista anunciou ainda a intenção de realizar visitas oficiais de alto nível entre as duas nações, sublinhando que o objetivo comum é fortalecer a cooperação e promover melhores condições de vida